Fala aí, turma, beleza? Aqui é o professor André. Eu tô gravando esse vídeo a respeito de um post que eu fiz algumas semanas atrás, na verdade, acho que mais de uma semana atrás, falando sobre foto de lousas que eu recebo recheadas aí de exercícios, né? O que a gente precisa entender é que, assim, a modalidade do cross, ela cresceu demais. Então, a gente vi muita gente que começou a investir nessa área. Nem todo mundo recebeu o treinamento devido, então algumas pessoas acreditam que encher a lousa de coisas, encher a lousa de exercício, acho que é o que é da aula de cross, e na verdade não, né? A gente começa a se perguntar se de fato ele está querendo passar algum conteúdo ou se ele está querendo só ocupar o tempo da aula. Que o grande objetivo da nossa aula é ensinar e condicionar as pessoas. E não é encher na lousa de conteúdo, encher na lousa de coisa lá, de um monte de exercício que a gente vai fazer isso. E esses exercícios, eles parecem que são jogados lá de qualquer jeito só para preencher o tempo. E não é a maneira correta. Eu sempre falo que a gente precisa ensinar primeiro, condicionar o aluno, né? Fazer com que ele fique forte para conseguir fazer os movimentos aí que nós desejamos. Então a gente precisa trabalhar de duas maneiras. Trabalhar força e trabalhar técnica. Ora um dia você vai trabalhar força, ora um dia você vai trabalhar técnica, para que o aluno consiga desempenhar essas tarefas do cross, que não são tarefas fáceis, de maneira segura, né? E um nível técnico razoável, um bom nível técnico. Porque os iniciantes, eles precisam treinar a base, né, dos nossos movimentos. Então, os movimentos, por exemplo, de LPO, ele tem que repetir várias e várias vezes os gestos com o TBC, né? Pegar uma barra mais leve, fazer o movimento várias e várias vezes, até se torna um pouco repetitivo no começo, mas é necessário para que ele aprenda e aprenda de forma segura. Para os alunos mais avançados, a gente já consegue, né, ter treinos aí com exigência maior. Mas mesmo eles não podem fugir da base. Eles têm que treinar gesto técnico também, eles têm que treinar a base de força, porque se eles querem desempenhar um bom movimento, eles precisam repetir esse movimento várias e várias vezes. E aí, coisa que eu ouvi do meu pai, que foi meu professor, não há técnica tão boa que ela não possa melhorar. Então a gente tem que treinar sempre isso, independente do nível de condicionamento, né, o nível do aluno, se avançado ou não, isso tem que ser treinado, a gente não pode deixar isso de lado. Que na hora de montar a aula, né, gente, a gente precisa ter um pouco de coerência, né? Outro dia eu recebi um treino que o pessoal fazia um aquecimento, corria não sei quantos, acho que corria 1 quilômetro no aquecimento, fazia não sei quantos agachamentos, não sei quantos movimentos. Aí na parte técnica, o cara passou uma Grace, para quem não sabe, são 30 movimentos de clean jerk. E aí depois no odd ele passou bar muscle up, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, ele colocou os alunos para fazer uma Grace na parte técnica. Só que, será que alguém sabe fazer o movimento? Será que alguém sabe fazer um jerk bem feito? E aí depois ele ainda colocou na parte principal um movimento extremamente complexo como um bar muscle up. E aí eu vi o vídeo da aula, sabe quantos alunos conseguiam fazer bar muscle up? Nenhum. Ninguém sabia fazer. Aí que é o grande erro, é o que eu falo de coerência, né? Que hora que ele vai parar para ensinar alguma coisa para alguém? Essa é a grande questão. Que hora que ele vai ensinar técnica? Que hora que ele vai mostrar como é que o movimento é feito? E isso demanda tempo. Não é encher a lousa e a aula de exercício assim que você vai fazer o aluno aprender. Então você precisa mostrar o movimento passo a passo, destrinchar o movimento para que ele consiga, né, construir a sua técnica para depois executar. E não sair soltando um monte de coisa na aula assim, desse jeito. O cross ele já é tão mal falado, né, para pessoas que não conhecem, e esse tipo de coisa ele acaba reforçando. Então, se por acaso você treina num lugar assim, eu peço que você tome cuidado, tá? Porque a gente já sabe que treinar desse jeito, treinar dessa forma, talvez seja a via mais rápida para se machucar, para se lesionar. Pô, professor, mas eu vejo lá você postando os treinos e o treino de vocês tem um monte de coisa para fazer. Sim, o formato de treino que a gente faz aqui com alguns alunos avançados é um formato que, no caso, um formato que eu acabei desenvolvendo para que eu conseguisse treinar pelo pouco tempo que eu tinha. Então, no pouco tempo que eu tinha que treinar a maior parte de valências dos crossfit que eu podia. Então, no meu treino tem movimento ginástico, tem parte de força, tem NPO, a gente trabalha bastante condicionamento metabólico, mas essas aulas eu tenho alunos que estão treinando comigo há 3, 4, 5 anos direto. Eles fazem praticamente todos os movimentos exigidos do CrossFit, né? E por que eles fazem isso? Porque dentro dessa aula mesmo, a gente repete educativos básicos de movimentos complexos praticamente toda a aula.
Então, toda semana a gente faz educativo de Ring Muscle Up, toda semana a gente faz educativo de Bar Muscle Up, toda semana a gente faz educativo de Handstand Walking, né? A gente repete pelo menos de 2 a 3 vezes por semana educativos de levantamento olímpico. A gente faz educativo, eu faço todo mundo fazer educativo. E é por isso que os meninos fazem tão bem. Eles treinam muitas vezes durante a semana os educativos e depois eles colocam em prática. Essa é a grande diferença. E as pessoas me perguntam: o cross machuca? Machuca. É só fazer errado. Se você fizer errado, vai machucar. Então toma muito cuidado, né, no lugar que você vai treinar. Veja aí, comparando com outras academias, visite mais academias e veja. E se o professor não tem um cuidado para elaborar os treinos assim, provavelmente, primeiro, você não vai conseguir aprender nada e segundo, provavelmente você vai acabar se machucando, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim no PV, eu respondo lá, tá bom? E se vocês quiserem que, né, eu fale sobre mais alguma coisa, manda mensagem aí que a gente aborda o tema. Valeu, galera.